Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Quero ouvir vocês. Vamos lá? Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Algumas versões diz anátema, palavra para maldito. Uma coisa anátema é uma coisa maldita. E é sobre isso que eu desejo compartilhar com vocês hoje. As maldições que pode alcançar os lares, as famílias, os matrimônios, os relacionamentos, as crianças, os jovens, os de média idade e os anciões. Quando não existe sentimento e nem meta no propósito de amar ao Senhor. Quando amar a Deus não está incluído no nosso dever, no nosso dia, na nossa vida diária ou cotidiana. Quando está incluído tantas outras coisas, como primazia. Vou levantar e vou trabalhar, porque preciso trazer o pão para dentro da minha casa. Não posso deixar meus filhos sem comida, sem arroz, sem feijão, sem aquela coxa de frango, né? Não posso deixar minha família sem o celular. Ah, inclusive, sempre mantendo atualizadinho, né? Não posso deixar sem o aparelho de televisão, sem a bicicleta. Ai, bom, a bicicleta também. Sem carro, um carro é bom também. O conforto, muito bom. Um cobertorzinho para o inverno e até, muitas das vezes fora de medida, um ar-condicionado para o verão. Um sapatinho para os pés e de vez em quando uma roupa nova da loja. Posso lhes afirmar, tudo isso é muito bom. Só que é o seguinte, não basta. Jesus nos deu ensinamentos que podem nos levar a crer que existe algo que tem mais importância na vida. Certa feita, Jesus diz, trabalhai pela comida que não perece. Qual comida que é essa? Jesus chega em Sicar, os discípulos disse, mestre, nós vamos no mercado comprar alguma coisa. E Jesus fica ali. Não só desta passagem, como de outras passagens, os discípulos chamam Jesus para comer. Jesus disse assim, eu tenho uma comida que vós não conheceis. Os discípulos falaram, quando a gente saiu, será que deu alguém de comer alguma coisa para o mestre? Havia algo que era considerado primazia.
primordial. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Marta estava ansiosa para poder servir bem a Jesus. Eu, particularmente, acho lindo a atitude dela. Só que não sei te dizer a que ponto a da Maria é melhor. Enquanto isso, Maria senta aos pés de Jesus. Marta faz a reclamação: mestre, o senhor não se importa que a minha irmã me deixe te servir sozinho? Jesus disse: não, não me importo. Porque existe algo que é primordial. E não é o sapato dos pés. Não é a roupa do corpo. E nem o alimento do estômago. Existe algo que está intrincantemente relacionado às necessidades da alma. E quando nós deixamos de observar isso, nós perecemos no caminho. Vai chegar um momento que essa alma que existe dentro de você, dentro de mim, ela vai clamar tanto que quem está de fora poderá ouvir os seus berros. Você não se admira quando o salmista diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Dá para ter uma ideia? Ou não? Então deixa eu te ajudar. Tenta imaginar um cervo, um filho do veado, andando no deserto, berrando, procura de água. Ele está num lugar que não tem água, e ele está à procura de água. De longe se ouve os seus berros. É isso que o salmista está dizendo. Minha alma anda desse jeito, por Deus. Mas quem é que está falando? Verifique de quem é os salmos. Veja se faltava alguma coisa material. E mesmo que falte, existe algo que é primordial, que está relacionado em amar a Deus com a alma. Atender a necessidade da alma, porque ela tem amor a Deus, diferente da nossa carne, que tem amor ao mundo. É como se o ágape estivesse na alma e como se os outros, como o filho, Zeros ou qualquer outro, estivesse relacionado à carne. Existe algo que nos faz benditos: amar ao Senhor. Agora você tem noção das coisas que acarreta não amar ao Senhor? Você tem noção? Não, não tem noção. Então eu vou lhe mostrar. Seja maldito. E de fato é. Tenta analisar a vida da juventude sem Deus. Gente, é inescrupuloso. É simplesmente desajeitado. O viver sem Deus é sem noção. Preciso descrever? Quantas pessoas que recebem o salário na sexta-feira, como um dia de hoje, por exemplo, e no outro dia, no sábado, já não tem mais o dinheiro, porque antes de chegar em casa, já não tem mais. Recebeu, já está comprometido com as dívidas. E alguém não foi para casa. Eu estou falando isso aqui, ó, nesse momento, está se cumprindo o que eu estou pregando. Tem alguém que pegou dinheirinho hoje e saiu do serviço 5h30, 5h45, às 6 horas, e não chegou em casa até agora. Mas não é porque está fazendo extra. É porque está gastando dinheirinho com os amigos. É porque está tomando uma cervejinha. É porque foi passar na biqueira de drogas.
É porque foi pra jogatina, foi pro pife, pro baralho, pra cacheta, pra batidinha de 50. Agora eu pergunto, será que é maldito? E muitas das vezes em casa, uma filha esperando, um filho esperando, uma esposa esperando. Isso é quando não é maldito com ela. Como assim, pastor? Vou desenhar. Quando não enfia a esposa na jogatina, na bebedice, na bebedeira. Quando não enfia a família. Quando o filho não está lá na mesa do jogo também. Tipo aqueles papai que pedia pro filho acender o cigarro. Acende lá o cigarro pro pai. Antes do tempo o menino já era fumante. Como aqueles que faziam rodadas de droga dentro de casa, na frente da família. Como eu tenho tido vários depoimentos de pessoas dizendo que usava droga na frente dos filhos, dentro de casa. E o apóstolo Paulo diz, seja maldito quem não amar o Senhor. Eu concluo, e que maldição, hein? E que maldição. Isso aqui que eu estou falando para vocês é só uma pontinha do iceberg de maldição que existe nesse mar da vida. Quantas outras maldições? Como, por exemplo, aquelas pessoas que não têm como progredir em nada. Porque tudo que faz tem a mão devoradora. Tudo é consumido. Maldição. Sem falar dos casamentos. Dos casamentos amaldiçoados. Sabe por quê? Porque resolveram ter um lar em dois. E quando coloca uma terceira pessoa, você pensa, oba, Jesus chegou! Não. Quem chegou foi o amante. Quem chegou foi a amante. Quem chegou foi o diabo. Tem que ter 3 pessoas. O marido, a mulher e Jesus. Para que a bênção de Deus possa chegar na casa. Mas é o inverso. Nunca houve uma geração tão maldita de destruição de matrimônios. Mas sabe por quê? Não é porque a mulher é uma mulher ruim, mente fraca, ou o marido é um adúltero, ou não. É a falta de Jesus. Aleluia. Acarreta maldições. Quer que eu fale? Quer que eu fale? Eu vou falar. Se não tivesse Jesus na minha casa, você acha que meu casamento estava em pé? Ah, por favor, olha para mim. A não ser que eu seja um demagogo. Hã? Você acha que teu casamento estaria em pé se Jesus não estivesse na tua casa? Você acha que a tua mulher seria a companheira que ela é? Você acha que teu marido seria o homem que ele é sem Jesus? Por favor, gente! Por favor! Seria mais uma droga. Seria mais um casamento destruído. Sabe por quê? Porque quem está por detrás destas coisas é aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Sem Jesus a maldição é certa. Vocês acham que a juventude, vocês acham que as nossas crianças vai chegar aonde sem Jesus? Você não sabe? No inferno. É no inferno que os teus filhos vai chegar. É no inferno que os nossos filhos vai chegar se não tiver Jesus. Jesus é a solução do problema. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Jesus é a solução. E quando Jesus chega, muitas coisas saem de dentro da casa. Glória a Deus. Quando Jesus chega, as maldições vão saindo. Glória a Deus. Quando Jesus chega, glória a Deus. A Bíblia diz assim, que Jesus tinha uma seguidora, eu particularmente amo essa passagem. E lá, junto com Jesus, estava Maria Madalena, da qual ele expulsou 7 demônios. Aí eu fico analisando a vida de Madalena, antes de Jesus chegar. Dá para ter uma noção? Glória a Jesus. Eu consigo ter uma noção, imaginando que jeito que era a vida dela. Era um inferno. Mas de repente Jesus chegou e transformou a vida da endemoniada numa das discípulas mais amantes das coisas de Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Jesus. Jesus um dia disse assim, sabe por que essa mulher é desse jeito? Porque muito lhe foi perdoado, ela muito ama. Glória a Deus. Olha a bênção de Deus. Aleluia. Quando Jesus chega, irmãos, é um risco, é uma devastação alguém tentar seguir sem Cristo Jesus. É uma destruição alguém insistir sem Jesus. Quer saber mais? Não temos dimensão do tamanho das coisas que pode vir no pacote. Você tem noção das bênçãos que pode chegar na casa de quem tem Jesus? Nós também não conseguimos dimensionar a grandeza, o favor, aleluia, de Deus sobre a casa, a família que tem Jesus. Glória a Deus. O dia que Jesus entrou na casa do Zaqueu, Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus chega, as maldições começam a cair por terra. Aquela maldição que para se reunir a família tem que ter rodadas de bebidas alcoólicas. Aquela maldição do tabagismo começa a sair do meio da família. Minha casa era assim. Minha casa era casa de tabagismo. Minha casa era cassino. Minha casa era casa que vira e mexe, a gente estava lá lubrificando o cano do revólver. Minha casa era casa de brigas. Minha casa era casa que não tinha Cristo Jesus. Era a casa do garrafão de vinho do dia 24 de dezembro. Era a casa do garrafão de vinho do dia 31 de dezembro. Minha casa era a casa do alcoolismo. Meu primeiro pai tinha 5 anos de idade. Mas quando Jesus chegou, glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nunca mais teve uma noite dia 24 para dia 25. Aleluia. Alcoólatra. Nunca mais teve uma noite do dia 31 para o dia 1º bêbado. Nunca mais teve um cigarro aceso no fogão de lenha. Porque Jesus entrou na minha casa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Agradecido seja Jesus. As bênçãos de Deus Bendito o nome de Jesus. Aleluia. que alguém recebe quando Jesus chega. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, ele não mede as palavras para escrever aos Coríntios, dizendo: seja maldito quem não mamar
a Jesus Cristo. Escuta, irmão, irmã, nossos filhos precisam saber disso. Glória a Deus. Sabe aqueles parentes seus que não quer saber de Jesus? Eles precisam saber disso. Essa sociedade precisa saber disso. As meninas, adolescentes, precisam saber disso. Que a vida deles estão comprometidos Glória a Deus. se não incluir Jesus na juventude deles, na mocidade deles. Estão comprometidos antes de se casarem. Já estarão malditos. Os meninos precisam saber disso. Para que Jesus esteja incluído na vida deles. Não vai adiantar se preparar para o mercado de trabalho. Não vai adiantar ir para a escola, ou se formar, ou ir para a faculdade, se Jesus não estiver lá. Você pode ser dominado de pânico, de terror, de temor, de medo. Irmãos, existem inúmeras pessoas que têm tudo. Tem uma bela casa, uma bela profissão, um belo emprego. Alguns até afortunados são. Mas estão dentro do quarto, porta fechada, janela fechada, dominados por depressões. Dominados de coisas ruins. Existem pessoas, glória a Deus, vou falar com meu coração cheio, que não tem casa, nem emprego direito tem, não tem fortuna nenhuma, muitas das vezes não tem aonde reclinar a cabeça, mas o coração está cheio da graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito tu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Não é à toa que a igreja primitiva sobreviveu tempos difíceis. Tinha algo dentro deles que era força motriz, que fazia com que eles sobrevivessem. Sabe o que eu estou falando aqui agora? A minha mente está viajando. Sabe o que eu lembrei? Das catatumbas de Roma. Quando descobriram que debaixo de Roma havia outra cidade chamada as Catatumbas de Roma, desde a Praça de Apio até Grande Roma. Dentro dos cemitérios haviam casas, onde a porta das casas era a sepultura. Debaixo dessas sepulturas e debaixo dessa cidade subterrânea havia quartos, havia salas, havia cozinhas. Havia nome de famílias. Bispo fulano de tal, com sua esposa fulano de tal, com seus filhos fulano de tal. Alguns deles, as crianças, nasceram dentro dessas catatumbas. Cresceram sem muito a presença do sol. Mas nunca faltou um cântico para a boca deles. Aleluia. Nunca faltou um testemunho. Oh, glória a Havia Deus. depósitos de óleo de oliva dentro dessas catatumbas. Havia depósitos de comida. Nunca faltou comida. Aleluia. Nunca faltou alegria para o culto. Para dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Hoje nós vivemos numa sociedade que tem coisas que nunca existiu no mundo. Como máquinas de lavar, como liquidificador, batedeira, geladeiras de última geração, computadores de última geração, cerâmicas ou porcelanato líquido,
coisas nas casas que nunca existiu. Só que as pessoas estão vazias por dentro. As pessoas estão secas por dentro, porque não desfrutam do amor de Jesus. As pessoas não têm vida. A casa deles não tem vida. Não existe um cântico, não existe um culto, não existe uma devoção, não existe motivos. A destruição. As pessoas são presas fáceis das obras, das bruxarias, das obras do maligno, porque não existe uma proteção, não existe uma sombra do onipotente. Irmãos, nós precisamos de Deus. Se nós não temos Deus, tem alguém que tem um olho ruim, bate numa planta, a planta morre. Agora, se uma planta é afetada, imagina a vida das pessoas, por causa do olho ruim de alguém. E você vai dizer que isso não existe? Como que não existe? Você dizer que uma coisa do maligno não existe? No meio de tanto mal que a gente tem visto por aí. Tantas pessoas a serviço do maligno. E o que nós devemos fazer? Estar ao serviço de Deus. E guardados, protegidos debaixo da sombra da mão de Deus. Caso contrário, chega um momento que as pessoas desistem. As pessoas não conseguem sobreviver nesse mundo sem Deus. Algumas pessoas são levadas ao suicídio. Algumas pessoas são levadas às cordas. Algumas pessoas são levadas aos topos dos prédios. Algumas pessoas são levadas aos montões dos comprimidos. Algumas pessoas são levadas ao tiro no ouvido. E me diga, é porque elas não queriam viver? Falta de Jesus. A falta de Jesus acarreta tanta maldição que só de pensar em não ter Jesus me causa terror na minha alma, me causa medo. Só de pensar. Você tem noção de como que é o inferno por causa da falta de Deus? Por isso que é inferno. Porque se tivesse Deus lá, inferno não seria inferno. Eu costumo dizer para os meus irmãos que o tempo que Jesus pregou no mundo dos mortos ou no inferno, conforme Pedro 3,19 e Efésios 4,8, conforme o que diz lá em Romanos, que Jesus desceu ao abismo para fazer aquilo que foi feito, pregou aos espíritos que estavam em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé. Você imagina como que ficou aquele lugar? Com a presença do nosso mestre. Irmãos, escuta o que eu vou dizer. Nunca, jamais o mundo dos mortos teve tanta esperança. Com a presença de Jesus ali, com a voz da sua pregação. Não se sabe as dimensões desse serviço que só a eternidade e o dia de Cristo nos revelará. Mas eu posso lhes garantir uma coisa. Que foi o momento mais belo que o inferno pôde ter. Foi quando o mestre estava lá, no seio de Abraão. Anunciando aquilo que Pedro 4, a partir do verso 5, nos revela. Louvado seja o nome de Jesus.
olha para os lares, olha para as cidades, olha para as ruas, olha para os montes que Jesus passou. Todos, aleluia, tem uma história. Um dia Jesus disse assim: fala para o povo sentar na relva. E depois que o povo sentou na grama, quase 20.000 pessoas comeu pão e peixes multiplicado, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Lá na boca do poço de Jacó, a samaritana foi alcançada. Na saída de Jericó, o cego enxergou. Na chegada de Jericó, o cego enxergou. Aleluia! Lá no caminho dos 10 leprosos, todos alcançaram. Em cada lugar, em cada cidade, lá na região de Decápolis, do lado dos genezarenos, um endemoniado alcançou a libertação. Lá na região de Tiro e Sidom, a mulher sirofenista alcançou a libertação da filhinha. Cada lugar, cada casa que ele entrou, ele deixou uma semente de bênção. Glória a Deus. Ele deixou uma bênção. Cada lugar que ele passou, Jerusalém, meus amados, perdeu a oportunidade de ser abençoada por Deus. O dia que a pedra chegou lá, o dia que Jesus entrou lá, judeus poderia ter dito o que as crianças falaram: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Mas não quis. Não quis dizer bendito. Não quis dizer seja bem-vindo em minha casa. Glória a Deus. Não quis dizer seja bem-vindo, palavra viva. 38 anos depois, charalva sobre os seus cadáveres, porque a maldição alcançou. E quando Jesus chegou, ele disse: ah, Jerusalém, se tu soubesse a quem a tua paz pertence, medite nisso. Ah, Brasil, se tu soubesse a quem a tua paz pertence. Quantos poderiam ter abrido a porta das suas casas e dizer: bem-vindo, Jesus, seja bem-vindo, mestre, entre em minha casa, glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus chegou em Jericó, Jesus chega debaixo da figueira e diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aquele dia foi o dia da bênção entrando na casa do baixinho. Louvado seja Deus. Engrandecido seja Deus. Aleluia. Ah, se Jerusalém tivesse dado ouvido, quem sabe poderia ter acontecido com ela como aconteceu com a igreja. Que 4 anos antes da devastação e da destruição, o Senhor já tinha preparado um lugar de refúgio para que a igreja sobrevivesse à maldição que havia chegado em Jerusalém. É tão bom quando Jesus está conosco no barco. Paulo naufragou na ida para a Itália, para Roma. A Bíblia diz que eram 276 almas no navio. E o apóstolo no meio do temporal, no meio da escuridão, no meio do vendaval, no meio do Euroaquilão, ele disse assim: convém-nos, é necessário irmos dar numa ilha. Você sabe o que é perdido? No meio dos oceanos, dos mares, sem ver dia, sol, lua, estrela, só
destruição. E de repente, o anjo do Senhor, ai que bonito, aleluia, visita o navio e disse: Paulo, Deus está entregando nas tuas mãos todos que estão nesse navio. Vocês vão terminar em uma ilha. Tem uma ilha preparada para a salvação de vocês. Glória a Deus. E o texto diz assim que o navio afundou. E eles saíram nadando e chegaram numa ilha que estava não muito distante do lugar do naufrágio. Aí ele diz assim, quando a gente chegou na ilha, a gente descobriu o nome dela. Lugar de refúgio. Malta. Como é bom servir a Jesus. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, olha que lindo. Eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo. O Pedro ficou espavorido. Aí ele perguntou assim, porventura tem alguém que pode rejeitar as águas batismais? Todos desceram as águas do batismo porque todos tinham acabado de receber o selo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, eu estou encerrando. Imagina Cornélio escrevendo o dia em que o Senhor entrou em minha casa. Glória a Deus. Antes que eu encerre, olhe para você agora. Tenta fazer o cálculo de como era a sua vida antes de Jesus chegar. Analisa, pare e pense. Foi o dia mais lindo da história da sua vida. Foi o dia que Jesus chegou na sua casa. Lembrei de outra pessoa. Eu tenho andado com a mente bastante cansada, então o processador aqui tá lento, viu? Mas lembrei do dia que Jesus entrou na casa de Jairo. A menina estava morta no quarto. Mas aquele foi o dia mais lindo da vida de Jairo. Foi o dia que a sua filhinha morreu. Porque foi o dia que Jesus entrou na sua casa. E entrou e ainda disse assim, Talita cumi, menina, eu te digo, levanta. E o texto diz, a menina levantou. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Tinha sinagoga? Tinha. Era principal? Era. Ensinava. Mas precisava ter Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É isso que a religião precisa. A religião precisa de Jesus. Não adianta nada. As montoeiras das reuniões, dos cultos e das missas. Se não tiver Jesus, Jesus tem que estar incluído, meus irmãos. Nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me lembro daquela mulher que chama Eliseu e disse assim, homem, eu percebo que esse homem que passa pela nossa rua, pela nossa estrada, é um homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, marido, vamos fazer um quarto na nossa casa para que esse homem possa se hospedar? Em outras palavras, nós precisamos ter um quarto em casa para Deus. Aleluia. E o dia que Eliseu entrou naquela casa, Deus entrou naquela casa. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia, glória a Deus.
Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aonde a luz entra, as trevas têm que se retirar. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que nós possamos convidar ou conservar Jesus em nossa casa, em nossa família, no nosso meio. Bendito seja o nome santo de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Um aplauso para Jesus. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Quero ouvir vocês. Vamos lá? Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Algumas versões diz anátema, palavra para maldito. Uma coisa anátema é uma coisa maldita. E é sobre isso que eu desejo compartilhar com você.